Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós vamos continuar nos relacionando com a Bíblia e hoje é o dia do conhecimento, né, de cumprimentar o o capítulo 11 da segunda carta a Coríntios. Então vamos lá. A autenticidade do ministério de Paulo. Oxalá pudesseis suportar um pouco de loucura de minha parte. Sim, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei, fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Receio, porém, que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, assim também vossos pensamentos sejam desviados da simplicidade e da pureza exigidas para o seguimento de Cristo. De fato, se aparece alguém pregando um outro Cristo que nós não pregamos, ou se recebeis um espírito diferente daqueles que recebestes, ou um evangelho diferente do evangelho que acolhestes, vós o suportais de bom grado. Na verdade, entendo que em nada sou inferior aos superapóstolos. Mesmo que seja inábil na arte de falar, não o sou quanto ao conhecimento. Já vô-lo mostramos em tudo e de todos os modos. Acaso cometi algum pecado pelo fato de vos ter anunciado gratuitamente o Evangelho de Deus e de, para isso, ter me humilhado a fim de que fosseis exaltados? Para vos servir, despojei outras igrejas, delas recebendo meu sustento. E quando estando entre vós tive alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, pois os irmãos vindos da Macedônia supriram as minhas necessidades. E em tudo cuidei e cuidarei ainda de não ser pesado a vós. Pela verdade de Cristo que está em mim, asseguro-vos que esta minha glória não será silenciada da província da Acaia. E por quê? Será porque não vos amo? Deus o sabe. Como tenho agido, continuarei agindo, a fim de não dar nenhuma chance aos que desejam igualar-se a nós, pelos mesmos títulos de glória. Esses tais são falsos apóstolos, operários fraudulentos, disfarçados em apóstolos de Cristo.
E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é de estranhar que também os seus servos se disfarcem em servos de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. A loucura do apóstolo. Repito, ninguém me tenha como louco, ou então aceitai-me, nem que seja como louco, de modo que eu também possa gloriar-me um pouco. O que vou dizer não é segundo o Senhor que o direi, mas é como um louco que acredita ter algo de que se gloriar. Já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Vós que sois tão ajuizados, suportais de bom grado os loucos. De fato, suportais que vos escravizem, que vos devorem, que vos explorem, que vos tratem com arrogância, que vos batam no rosto. É vexame dizê-lo. Parece que nós é que fomos fracos. Aquilo que outros ousam, falo sem juízo. Eu também ouso. São hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São descendência de Abraão, eu também. São servos de Cristo, delirando, digo, eu ainda mais. Muito mais do que eles pelos trabalhos, pelas prisões, por excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas, menos uma. 3 vezes fui batido com varas. Uma vez apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei uma noite e um dia em alto mar. Fiz inúmeras viagens com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, e sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Que fraqueja, que eu também não fraquejei, que não fraqueje. Quem tropeça, que eu não me incendeie. Se é preciso gloriar, se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. O Deus e Pai do Senhor Jesus, Ele que é bendito por toda a eternidade, sabe que não estou mentindo
Em Damasco, o governador do rei Aretas mandou pôr guarda em toda a cidade para me prender. Mas por uma janela me disseram num cesto muralha abaixo, e assim escapei das suas mãos. É, então, tá em, esse capítulo está enfatizando é, a loucura, colocando-a na perspectiva da dúvida, né? Dúvida sobre a, aquilo que se tem em capacidade uma pessoa em comparação a, por exemplo, um apóstolo, né? É... E aí a gente percebe que é desafiador para o ser humano aprender e entender que ele é simples e igual a outro ser humano. É desafiador, é, dá medo acreditar nisso, porque a gente passa muitos anos da vida aprendendo a utilizar o veículo de contraste simbólico, onde a gente escreve e divide a realidade em inscrições para percebê-la de uma forma dividida e até mesmo eleger dessa divisão aquilo que consegue ser mais ou menos algo. Só que isso não existe. Isso nunca existiu. Né? Isso é um trabalho, isso é uma obra do ser que existe. Então, esse ser que existe, que está fazendo essa obra, ele pensa no bem individual. E assim, o mal desse pensamento no bem individual nasce. Essa figura do homem que diz organizar para bem conhecer e se proteger, na verdade não entendeu sobre o poder da vida. E ele, nessa ilusão e dentro dessa obra, ele se torna louco, alienado na, na vida corrida. Na vida corrida pela sujeira que fez com que o ser humano dividisse as coisas e desse valor diferente para elas. Loucura de achar que é melhor que o outro. Loucura de achar tanto que, até por achar tanto, rouba, mata, escraviza, faz coisas que só pessoas totalmente loucas fariam. Dementes, né? É, pessoas que não conversam consigo mesmas, né? Não pensam, não refletem a maravilha de nascer, como um recém-nascido busca refletir em sua sensação espiritual. Esses seres humanos que dizem organizar a natureza,
eles estão se enganando e nos enganando, né? É, E precisamos lembrar de que tudo é um com a natureza. Não existe essa divisibilidade ignorante que o ser humano tenta argumentar consciência de que tem consciência de que uma coisa tem valor sobre outra. Na verdade, o espetáculo da observação nos mostra uma parte de um universo em progressão. Se a gente não deixar essa uma parte do universo em progressão livre, se a gente prendê-la como fazemos, ela vai se tornar um mal, um diabo humano, uma luz da manhã, aquilo que sabe porque está preso. Pois se o estivesse livre, talvez se tornasse uma rosa, alguém de origem de Deus, alguém que aprendeu com o erro. Se é que havia erro naquilo que lhe era. Acontece que o aprisionar, no sentido da inteligência humana, fez com que o ser humano se matasse, se suicidasse, para ir para essa simbologia historicamente já é, tendenciada por muitos, né? Hoje as pessoas desejam morrer para a eternidade, como os personagens de histórias que são celebrados e muito falados de forma emocionalmente porque encontraram, produziram, entenderam, descreveram coisas que as pessoas acreditam demasiadamente, que são fascinantes, mas não é. Fascinante é tudo ser um, é tudo em conexão, é entender tudo sem necessidade de provar a ninguém. É você ter fé ao extremo, é confiar até mesmo se morreres por isso. Isso é extremamente fascinante e deve ser lembrado eternamente. Esse personagem é fascinante. Agora, qualquer outra revelação que diz dar valor superior a outro não vai salvar a vida, não vai ensinar as pessoas, não vai dar consciência, é só uma alienação de ilusão momentânea que você assume de contração pelo propósito que o seu indivíduo, na particularidade, tendencia-se sentir ou ver. Porque o universo ele não tem nada a ver com a interpretação que temos. Nós estamos organizando interpretações e fazendo comandos nascerem da prisão que criamos. É uma prisão de A a Z nos sentidos. Coisas que deveriam ter múltiplos sentidos e não terem problemas por isso, hoje em dia é um problema. Por quê? Por causa da prisão. Nós temos várias prisões
que nos levam à loucura. Valores que são loucos, né? Extremos, edifícios de ahm, apreciações de ordens é, esquisitas, né? São coisas que é, a ganância fez dentro dessa prisão, a, com que as pessoas acreditassem que realmente existe coisas que têm valores diferentes das outras, né? Então parece que há uma certa vontade comandando as pessoas em procurar argumentos para segregar-nos, né? É aquela vontade de separar tudo e classificar e descrever tudo como se essa fosse a solução para a vida eterna. Essa fosse a solução para gostar, para entender cada um de nós. Da onde vem, de qual gene, né? Qual é o ânimo que te mais faz, né? A cobra mata o rato. Você tá com você tá com um rato aí te dando um problema, tem que chamar uma cobra. E aí começa a imperar-se. Só que isso, de alguma forma, não beira a loucura. Não beira a loucura. Na verdade, o espírito da natureza, que é um com todos, conta para nós de natureza, né? E a partir dessa percepção, a gente acredita que a gente depende de conhecer a cobra e de conhecer o rato para rir e dizer, assistir o outro e dizer que é superior em assistência e dizer, quer ver? Ali, ó, isso aí é a cobra X buscando o rato que tá dando problema para ele Y. Olha como eu sei. Mas não é. A gente nunca precisou de conhecer nada para que a natureza fizesse o seu papel. Que Deus nos acontecimentos atuasse em nós para o nosso bem, é, caso ele entenda que precisa de atuar, né? E esse Deus está conosco. Por que não acreditas? Por que precisas de conhecimento? Para apreciação. Mas quando a apreciação é uma natureza de hierarquias, é muito difícil apreciar, porque você precisa de matar as pessoas para apreciar. Você precisa de criar, né, na imaterialidade lógica, formas de matar as pessoas a sangue frio, né, explorando elas de forma harmoniciosa, né? Fingindo ser o que não é, ou até mesmo sendo o que não é, para em algum momento se tornar aquilo que não é, na ganância de atrair as pessoas ao comando que você menciona, né, como um capataz, né?
como alguém que fica escoteando escravos. E o próprio Paulo, né, fala aqui que levou muitas chicotadas, né, que apanhou bastante, né, passou muito vexame, é, ó, de fato suportas que vos escravizem. Na verdade ele está falando das pessoas, né? Suporta que vos escravizem, que vos devorem, que vos explorem, que vos tratem com arrogância, que vos batam no rosto. Então imagina que exista dois lados, né? O lado da união e da indiferenciação das coisas, né? E o lado da diferenciação por hierarquização e sabedoria no sentido da perpetuação da competição, né? É o diálogo do competidor. É aquele que cria dimensões de técnicas para somar e estar, né, como interferência no sentido de que és mais hábil e, portanto, hierarquicamente estar acima das demais pessoas, né? Está acima e pode observar as pessoas e até mesmo usar as suas termodefinições conhecidas para dentro dessa supervisão, desse contraste em assumir lógica, dizer com propriedades que a cobra está com fome de um rato. Ela quer matar o rato em você. Como se isso fosse a verdade plena. Essa terminologia, essa descrição deve assumir o papel da realidade. Então, a imaterialidade lógica agora é matéria e porcentagem lógica no sentido da funcionabilidade, mesmo que seja um edifício de defeituabilidade, de afetabilidade. E aí começa a surgir vários defeitos dos desafetos e comparações, medidas que levam as pessoas a uma impressão que supostamente diz que o médico fez algo a respeito. Tem alguma coisa ali que foi ajudada. O médico cumpriu o seu papel. Tem uma impressão médica ali. Mas não tem. É uma ilusão. É um efeito de espetáculo. É uma síndrome do contraste do agente que diz que tem poder de ver, que é um visionário, que coloca uma lente de supervisão, de foco, mas isso é um espetáculo à parte, é uma ilusão. Não existe nada dividido, né? Nós não dividimos nada, nós somos tudo. Então existe um erro muito grave no domínio e operação das pessoas que se dizem conhecer. Na verdade, nós não conhecemos nada, né? Isso é uma falsa menção, né? Nós não conhecemos, nós assimilamos
e respeitamos de tal forma que conseguimos atuar, né? E nessa atuação encontrar o equilíbrio mais rápido possível. Porque ninguém conhece, ninguém já viu, né? Você não conhece, você jamais verá. Tudo que você conhece e já viu, não vê mais, não conhece mais. Assuma a humildade de perceber que nada é a favor da sua hipervalorização por deformar a realidade, mentindo que conhece, que sabe, que está mais preparado do que os outros. Acredite, Jesus em Deus não precisa de nada disso e nunca precisará, né? Quem é o universo do faz de conta para dizer que sabe contar? Não. Quem é? A verdade, se você soubesse o quanto a natureza é bela e em sua comunicação, você não esperaria mais nada de nada. Você não esperaria uma melhora. Você não esperaria por algo. Você veria tudo, pois estaria tudo diante de você, né? Então, é, quando a gente gera esse espírito ambicioso, né? A gente começa a vestir, né, uniformes de ambição e esses uniformes de ambição nos fazem deformar no ambiente essa essa esse ser ambicioso, né? E o ambiente vai aprendendo a respeitar a ambição e a preparar coisas para o ambicioso. Vai aprendendo a aceitar o ambicioso. Ao mesmo tempo, quando a gente se veste de guloso, ao mesmo tempo o universo ele vai, o universo não, as pessoas vão preparando coisas para o guloso, vão obedecendo o uniforme, a aparência, a impressão, a dúvida, né? A busca por formatação, né? Como respeitar isso? Mas isso é um erro, né? Isso é uma culpa. E como as pessoas podem querer carregar essas culpas, né? Sendo que somos um, né? Então é como se nós estivéssemos carregando a culpa da própria morte, né? E não fazendo nada para salvar-nos uns aos outros. Então, ou seja, a sociedade gananciosa, gulosa, ela é culpada em uma só ação,
não é culpa de um ou de outro, é uma ação social, né? E eu sei que pode parecer difícil entender, mas uma ação social, ela muda toda a gestão. Uma ação social. Se você entender que sociedade ela é um indivíduo, né? Um indivíduo no meio, um indivíduo na cruz, você entende que a culpa é de um, mas esse um representa todos nós em um Cristo, em um unido, em uma cruz, né? E na armação que nós todos estamos, né, em uma repartição, a, o respeito si próprio deveria estar adiante, né? Na disponibilidade de emprego, na disponibilidade de cursos de educação, né? Na obrigação de garantir ao educado uma localização para ocupar-se mediante ao enriquecimento e ao engrandecimento da sua educação, uma vez que fazes parte desse um em tudo, dessa civilização, dessa sociedade. Qual que é a dificuldade de ser bom com essa pessoa em, em nós, nesse tempo em qual vivemos? Qual que é a dificuldade de se unir e não abandonar-se na ganância individual, né? Na sua gula, na sua ganância, cobiça, avareza? Qual que é, né? Qual que é a dificuldade do governo, né? Um, ensinar a população, dar para a população o motivo para que ela entenda que ela não tem o lugar de fala. A fala ela já está pronta. Ela não tem o que falar. Ela não tem o que pedir. Tudo que fala e pede já está falado e pedido. Chama bem, o bem social, a bem social. E não estamos a bem social. E não estamos a bem. Então tem algum problema muito sério, mas muito sério mesmo. Um problema que caberia às pessoas desistirem. Desistirem das suas arrogâncias, desistirem das suas de seus altares, de suas certezas, de suas sabedorias, pois você não tem certeza, não sabe, não precisa de saber, não precisa de falar nada. Você não é nada. Você, quando você pensa em si, que sabe, em grupo, em qualquer ocasião,
você se torna nada, fraco, insuportável, insuficiente. Agora, quando você entende que você é um servo no sentido de integrabilidade, você mata a charada. Porque a questão é a integralidade dos povos em um processo de união e estabilização dessa união. A gente tem um nome muito simples para isso. A gente chama isso de massa. Não é massa temperada, não é massa classificada, não é massa caracterizada. Isso é uma insatisfação. E a massa a qual nós precisamos ser é uma massa satisfeita por si só. Uma massa social satisfeita por si só. Qualquer caracterização indiferente é uma insatisfação. A gente não pode se dar ao mal para crescer em insatisfação. Não podemos. Muitas pessoas alienadas, elas creem que o mal, a insatisfação, nos levará adiante e tem nos levado. Muitas pessoas acreditam que estamos longe porque temos isso e aquilo, mas as matérias, essas coisas, elas não sempre esteve na natureza, elas foram montadas para o edifício de um status de trabalho e enriquecimento no sentido das relações lógicas com os dados e as classificações. O problema é que isso é doença. Isso não é saúde, isso não é prazer em viver. Isso é o mundo dos mortos. É uma doença. É adotar que a mentira é mais bela do que a verdade verdadeira, o paraíso. Mudar para o mundo das mentiras, acreditar na mentira e agir perante a mentira, sem contudo crer no paraíso e na promessa. Crerem no verdadeiro Deus e não se fingir de Deus, se guiando nas operações de insatisfeitos. Quanto mais você administra, lidar com esse mundo dos insatisfeitos, mais você vai gerar insatisfação. Mais vão aparecer pessoas insatisfeitas. Eu conheço isso na carne, né? Eu conheço isso no descontrole que eu sinto quando uma pessoa me apresenta algo com orgulho, né? Dizendo que trabalhou e que ali tem muito chique, isso, aquilo, que estudou e fez. Eu olho assim e eu já noto imperfeições. Noto coisas que poderiam ser melhoradas. E eu fico disposto a falar. Só que quando eu falo, parece que eu sou um insatisfeito. Eu estou insatisfeito com a alegria, com a paz, com
com essa realidade a qual ela percebe a vida em sua ação. Então isso mostra quanto a gente está dividido, né? Quanto eu penso uma coisa, acredito em uma coisa, o meu irmão acredita em outra, pensa em outra. Então a gente está servindo a vários propósitos, né? Mesmo com toda a classificação, toda essa organização de divisões para gerar valores comuns e ao mesmo tempo incomuns, dependendo da relatividade, a gente está muito distante, mas muito mesmo. Quando eu penso que uma coisa seria boa se tivesse assim, 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 meu irmão pensa totalmente um universo ao contrário, tudo estranho. Então, estamos tão distantes, se torna impossível organizar o mundo de uma forma que as pessoas se sintam satisfeitas, sem a ilusão que os produtos e os serviços lhes dão. Satisfeitas mesmo, satisfeitas pelas vidas, pela natureza, sem crer no aquecimento solar, sem crer na destruição do mundo, sem crer que o combustível está acabando. Esteja satisfeito. Quando você estiver satisfeito, você não vai precisar dessas loucuras nenhuma. Nenhuma. Viagem para cá, trânsito para lá, comércio para lá, idiomas para cá, receitas novas para cá, embriaguezes para lá, drogas para lá, entretenimentos midiáticos para cá. Ai, cara, que ácido. Ai, que acidez. Só de falar nisso eu já fiquei tonto. É tanta tontura, tanta desgastação para não gostar de viver, para não para não ter orgulho da vida, para ter orgulho da obra da obra antivida, orgulho do carro, orgulho do computador, orgulho do videogame, orgulho da rede social e internet, orgulho de saber estatística, de saber análise preditiva, economia. Que isso, que pobreza é essa, que demência, que mundo mais ignorante é esse, que não percebeu o amor de Deus, a vitória que Deus trouxe, né, gerando-nos para nos unirmos, para podermos não nos matar por luz acesa, por ah, por contas a pagar, por sofrimentos que sofremos, como se precisássemos sofrer como sofremos, como se precisássemos ir para usinas produzir minérios para poder fazer chão, para poder passar, para poder isso e aquilo, porque isso é a vida, isso é a vitória. Ah! Que falta de paz, que falta de inteligência, de manejo humano
né, de autoconhecimento, né? Que falta de natureza é essa, né? Que coisa, que manobra, que insuficiência é essa? Que insatisfação é essa, meu irmão? Que satisfação é essa, né? A gente tem tudo e mesmo assim a gente fica colocando caracterização no além do que temos para poder fazer de conta que temos melhor, né? Para tentar causar uma insatisfação no nosso hino amigo, né? E aí ele cantar para todos que nós temos melhor que ele e que ele vai dar um jeito de trabalhar mais um pouquinho para conseguir o que a gente tem, né? Que, que ataque, que estratégia, né? Você não pode somente amar a vida e a possibilidade de estar, né, se unindo a ela. Não, precisa de amar a ilusão de se unir a várias delas, pela produção e pela devoção que você vai causar no sentido de entrar para a história dos causadores, né? Como se fossem motivo de glória para o nosso mundo. Como, como se nós usássemos o que eles inventaram, o que eles fizeram e não o que Deus deu para nós. A gente esqueceu da ação de Deus, né? A gente esqueceu que o personagem está em nós, o espírito, estamos unidos. Somos uma linhagem plena com tudo. Esquecemos para esse tipo de ilusão, né? Essas coordenadas nos mapas desse dessa desorganização que se diz bem, mas é um puro mal, né? Fez com que todos nós se dividíssemos verdadeiramente pela proporção a qual estamos atuando e agindo por essa realidade. Na verdade, essa realidade é a realidade que não existe. A realidade que existe não nada é o que se diz ser, né? É totalmente tudo é uma única coisa. É satisfeito. Tudo é uma única coisa, né? Perfeito. Então não tem aquele perfeito para isso, perfeito para aquilo, mas para aquilo outro não existe isso. Porque não existe aquilo outro, não existe aquilo. Isso aí é coisa de esquisito, de denunciante, divisor, né? Aquele que diz que uma coisa é diferente da outra e precisa de anotar as diferenças porque isso pode ser importante para ganhar atenção, ganhar valor, minerar sucesso, né? Então, corta isso aí, ó. Paga isso, né? Acaba com isso de uma vez, né? Vamos ser um verdadeiramente para podermos
sermos simples e ajudarmos uns aos outros no amor a qual fomos programados para nos dar. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!